Meninas, meninos, saudações! Vamos retomar as nossas atividades com o finalzinho da apostila 4, aula 34, Geografia do Turismo. Primeiro, fatores de crescimento do turismo. Segundo o gráfico da nossa apostila, ao longo dos anos 2000 e início dos anos 2010, houve um crescimento significativo, interrompido pela crise econômica mundial, uma breve interrupção na crise econômica mundial, mas um crescimento total significativo, tanto a quantidade de turistas, chegadas de turistas, quanto dos recursos mobilizados pela atividade turística. São fatores ligados ao crescimento do turismo mais recentemente, no final do século XX, no início do século XXI. Tecnologias de comunicação e transporte. Então, com transportes facilitados, é possível colocar maiores quantidades de pessoas em deslocamentos mais extensos, com um custo reduzido, o que contribui significativamente para o turismo, além das facilidades de comunicação de parte a parte, tanto para a coordenação da atividade turística, quanto para o turista, propriamente, poder se comunicar com as pessoas desde o local desde o seu local de partida. Também dentro do contexto do final do século XX, portanto, fora da temporalidade do nosso gráfico, nós temos o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria. É claro que durante a Guerra Fria existia turismo de soviéticos nos Estados Unidos, de americanos na União Soviética e assim por diante. Porém, com os blocos geopolíticos, o bloco capitalista, o bloco socialista, havia algumas restrições para esta maior mobilidade de turistas, o que deixou de existir com o fim da União Soviética, com o fim da geopolítica mundial da Guerra Fria. Vejam que esses fatores são os mesmos fatores que nós já tínhamos trabalhado dentro do contexto de avanço da globalização. Então, os fatores de avanço da globalização, de intensificação da globalização, são também fatores de avanço do turismo. O crescimento do turismo, inclusive economicamente, é evidenciado através desse nosso infográfico. Vejam, 9% do PIB mundial, claro, de forma direta e indireta. 1,3 milhões de dólares, no início dos anos 2010. Hoje esse valor já é bem mais elevado, até 2019 esse valor já foi bem mais elevado. Havendo então muito maior quantidade de pessoas mobilizadas na atividade turística, havendo uma circulação de recursos muito maior, então o turismo passou a se manifestar em diferentes modalidades turísticas. Então a gente tem a ideia tradicional de turismo como, na verdade, turismo de lazer, que é apenas uma modalidade. Aquela pessoa que viaja para outra região do seu país, turismo doméstico, aquela pessoa que viaja para outro país, turismo internacional, com vistas ao descanso, ao lazer nessas outras regiões, mas há inúmeras outras modalidades de turismo, turismo de negócios, feiras de negócios que mobiliza curiosos, que mobiliza empresários que vão fechar negócios nessas feiras, turismo de saúde, turismo religioso, cultural, ecológico. Então, há diferentes modalidades turísticas na atualidade. Se há essas diferentes modalidades turísticas, precisa haver o preparo em termos infraestruturais e em termos de pessoal para receber essas diferentes modalidades turísticas. Então, o pessoal e a infraestrutura do turismo de negócio, das feiras de negócios, é de uma ordem distinta da do turismo ecológico, por exemplo, obviamente. Tudo bem? O turismo é uma atividade então que mobiliza uma grande quantidade de pessoas e capital e que hoje apresenta potencialidades, mas também problemas. Eu coloquei aqui no slide, eu montei o slide dessa forma, então eu coloquei aqui em azul as soluções, as potencialidades do turismo, tá legal? E em vermelho os problemas correlatos. Eu não gosto dessa forma do slide, eu já vou tentar evidenciar uma crítica a ela, não é? Mas eu fiz dessa forma inicialmente para contemplar, por exemplo, naquelas questões mais simplórias que às vezes acontecem em vestibulares como o da VUNESP, cite aspectos positivos, cite aspectos negativos. Então, temos 3 aspectos positivos, temos 3 aspectos negativos. Vejamos os aspectos positivos. Permanência de aspectos culturais ligados ao turismo. Então, de repente, uma população tradicional, dadas as atividades econômicas, a concorrência em um capitalismo moderno, globalizado, iria desaparecer, iria se perder junto à modernidade. Mas, como aquele procedimento cultural daquela determinada população ganhou validade turística, regional ou internacional, então o turista
paga para ver aquele aspecto cultural. Aquele aspecto cultural daquela dita população vai ser então mantido, vai ser preservado, tendo em vista a atividade turística. Possibilidade de conservacionismo com o turismo ecológico. Acontece, por exemplo, aqui na região, em Brotas, onde havia curtimento do couro, uma atividade muito danosa do ponto de vista ambiental e que não era mobilizadora de grandes recursos para a localidade, para a cidade. Hoje, a cidade tem um investimento muito mais alto, inclusive já avançando para o nosso terceiro item, ligado à atividade de turismo, ao turismo ecológico, ao turismo de aventura, à conservação de matas, rios encachoeirados, que geram uma beleza cênica, que geram a possibilidade de atividades como rafting e outras ligadas também então ao turismo de aventura. Há, portanto, potencialidades na atividade turística, mas há problemas correlatos. Vejamos: mercantilização da cultura, aumento do dano ambiental, aumento do custo de vida. E vejam, coloquei nesta ordem, que é a mesma ordem que está dado aqui nas potencialidades. Inclusive, portanto, já avançando pela crítica a este formato do slide, então todos esses aspectos positivos podem ou até tendem a ser anulados por esses aspectos negativos. Então, qual foi a cultura que foi preservada através da atividade turística? Talvez não seja mais aquele aspecto cultural inerente a uma determinada população, mas se tornou uma mercadoria de comercialização com os turistas. E, consequentemente, o formato mercadoria já está eliminando os aspectos culturais primitivos. E ainda mais, se o formato mercadoria é que é essencial, então podem existir transformações que são impostas àqueles valores, àqueles aspectos culturais, com vistas ao atendimento da necessidade turística propriamente. Se Brotas é um exemplo de conservacionismo ligado ao turismo, não deixa de existir dano ambiental em Brotas ligado ao turismo e em algumas outras regiões de uma maneira muito mais grave, como acontece nas regiões polares, no Alasca, na Antártica, áreas que têm fluxos turísticos mais intensos, frequentemente travestidos de turismo ecológico, de iniciativas de educação ambiental e que, na verdade, mobilizam recursos financeiros e geram dano ambiental, por exemplo, o vazamento de combustível na região. E aumento do custo de vida, dados os investimentos que são realizados na área. E, portanto, a gente tem o turismo como, na verdade, uma atividade que está ligada a necessidades econômicas, ao que a gente viu numa das aulas de aprofundamento, uma racionalidade instrumental, uma razão que é utilizada para mobilização, para transformação da realidade. Essa transformação tem qual sentido? Um sentido econômico, o sentido da reprodução do capital. E, portanto, se houver preservação cultural ou ambiental, isto é uma consequência, não é uma consequência acidental, não é a essência do processo. A essência do processo está na questão econômica. E, inclusive, dentro de um contexto tal, de racionalidade instrumental, de validação do econômico material, que dilapida tão fortemente as próprias pessoas, dentro daquilo que a gente conhece mais usualmente da submissão do ser do homem às quantidades, à coisificação do homem, o ser do homem que é o que o homem tem, fazendo com que o próprio homem turista acabe não podendo cumprir uma função de contato efetivo com o outro. Ilustro isso nas palavras de Alexandra David Neal, né? Aquele que viaja sem reencontrar o outro não viaja, se desloca. O homem que se coloca em atividade turística, dita turística na atualidade, tem no turismo também uma mercadoria. E, consequentemente, ele está em contato com outras regiões, outros povos, como se fosse a compra de um automóvel, como se fosse a compra de um bem ou serviço qualquer, entre outros ligados ao seu status pessoal. Então, será que é um efetivo encontro do outro? Será que é uma brincadeira de Marco Polo na atualidade? Não. É um turismo que é organizado enquanto grande atividade econômica,
dentro de uma lógica de um capitalismo globalizado que tem pessoas que foram reificadas, coisificadas e deixam de ter capacidade de encontro com o outro efetivamente através dessa atividade turística e acabam por meramente se deslocar. Vamos tentar ilustrar isto. Turismo e gentrificação. Para viabilizar o turismo, são necessários fortes investimentos públicos e privados em serviços, em urbanismo, em segurança. Esses investimentos são realizados com uma expectativa de retorno, obviamente por parte do capital privado, em uma racionalidade instrumental. Mas também quando é realizado pelo poder público. Nós vimos na aula de neoliberalismo como o neoliberalismo e a ideia de instrumentalização da reprodução de capital, da rentabilidade, vai contaminar a própria estrutura estatal e institucional. Então, a mesma ideia de taxa de retorno vai estar dada também ao poder público nesses investimentos necessários que traduzem gentrificação da região. Consequentemente, há um aumento do custo de vida que leva à expulsão das populações tradicionais. Ao invés de nós termos a permanência da senhorinha de rendas média, baixa e que compra e que tem relações diversas que são enraizadas na própria região, cada vez mais bens e serviços de alto valor que podem ser estranhos mesmo à região e com vistas ao atendimento das necessidades dos turistas. Turismo e dano socioambiental, como Tuzu, na Tunísia, aqui no norte da África. É uma localidade que desde o século XIV tem uma economia tradicional ligada a palmáceas, é uma agricultura pré-moderna de palmeiras. A partir dos anos 1990, o turismo ganhou força na região, com investimentos na rede hoteleira, aeroporto, até a construção de um campo de golfe em áreas desérticas. Quais são as consequências disto? Redução da área disponível para a agricultura. Então veja, as próprias populações tradicionais perdem espaço, perdem rendimentos financeiros, tendo em vista o crescimento da atividade turística. Privatização da água com aumento do custo para os produtores. Empresa privada gerenciando a distribuição da água com aumento de custo para as populações tradicionais. Grande liquidez da economia do turismo frente à tradicional. Então, que economia vai mobilizar mais recursos financeiros? A tradicional agricultura de palmáceas ou a atividade turística? Óbvio que é a atividade turística, criando, portanto, novos valores simbólicos. Em especial, por exemplo, as populações mais jovens vão estar mais atraídas pelas atividades tradicionais agrícolas ou pela atividade de turismo local, ou até mesmo, e dado o turismo, a ideia de se evadir da região, de migrar para outras áreas, onde poderia ser encontrada as mesmas relações sociais inerentes ao turismo da região. E avanço da desertificação em termos ambientais, de dano ambiental. Tudo isso pode ser comprovado, ou pelo menos aprofundado, através da reportagem da Le Monde Diplomatique Brasil, a destruição pelo turismo neste endereço. Tudo bem? Ainda mais aqui no Brasil, olha, turismo e dano cultural. Vejam o que eu tirei, né, do site da Agência Brasileira, né, de Comunicação, né, então é uma empresa estatal de comunicação. Conheça a cachoeira de Iauareté, um lugar sagrado dos povos indígenas. Será que alguém conseguiu perceber, como eu, uma contradição nesta manchete? Então a manchete já está dizendo que o lugar é sagrado para as populações indígenas. E o que a manchete diz? Que esse lugar está sendo preservado, que o controle de entrada e saída de pessoas é restrito, é controlado? Não, ao contrário. Está chamando massivamente as pessoas para irem ao local. Agora, será que as relações culturais, religiosas, intrínsecas desses povos indígenas contemplam o fluxo de turistas e a mercantilização desta atividade? Não necessariamente. E, consequentemente, o padrão cultural inerente a esta área pode ser dilapidado. De modo que o turismo gera potencialidades, mas essas potencialidades são efetivamente para a questão econômica. Do ponto de vista dos desdobramentos sociais ou ambientais ou culturais, o turismo pode ser uma atividade muito problemática na atualidade.
Avançando, fluxos mundiais de turistas. Se o turismo é tão importante em mobilização de recursos financeiros e população, de onde vêm e para onde vão estes turistas, grosso modo? Vejamos, a gente tem uma ideia básica de saída de turistas, principalmente de países ricos. Por que eles saem de países ricos? Ora, para fazer turismo é necessário ter renda. E aonde nós temos população em maior quantidade com maior renda? Nos países de maior desenvolvimento socioeconômico, de onde partem os principais fluxos de turistas na atualidade. E para onde eles vão? Para os mesmos países ricos, porque o turista que tem renda, fora determinadas modalidades específicas de turismo, ele exige condições na área de chegada, rede hoteleira, hotéis com apartamentos confortáveis, climatizados, segurança, transporte facilitado, e toda esta infraestrutura aparece principalmente nos países desenvolvidos. Então, qual é o grosso dos turistas mundiais? Ora, eles partem de Reino Unido, França, Estados Unidos, Canadá, Japão e vão para esse mesmo grupo de países. É o japonês que visita os Estados Unidos, é o americano que visita a França e assim sucessivamente. Brasil no turismo mundial. O Brasil tem enormes potencialidades, voltando à ideia de modalidades de turismo, turismo histórico, turismo ecológico, balneário, então inúmeras modalidades de turismo que podem estar relacionadas ao território brasileiro, à sociedade brasileira, mas o turismo é terrivelmente subaproveitado no Brasil. O Brasil participa muito pouco do turismo mundial. Vejam que nos anos 2000, de 2003 a 2012, nós estamos aí com volta de 0,5% do turismo mundial, portanto, subaproveitamento do turismo aqui no Brasil. E por quê? Quais são os fatores de subaproveitamento? Carências infraestruturais, como a gente acabou de ver no slide anterior. Então é necessário que haja boas condições infraestruturais para o acolhimento do turista, e são poucas as localidades no Brasil que têm poucos bons recursos de acolhimento. Despreparo de pessoal envolvido. O pessoal envolvido em atividade turística tem, entre outros, por exemplo, que falar um segundo idioma. Inglês seria fundamental, mas até mais do que apenas o inglês, castelhano, alemão e assim por diante. Mas será que as populações ligadas ao turismo, que trabalham na atividade turística aqui no Brasil, têm este preparo? Não necessariamente. E problemas de segurança, violência no Brasil é um problema gravíssimo e afugenta os turistas aqui do Brasil. E, portanto, nós temos grandes potencialidades, mas que acabam sendo subaproveitadas, tendo em vista esses problemas principais. Tudo bem? Temos ainda um último aspecto importante, que é o turismo na Covid-19. Brasil no turismo e na Covid. Em alguns países no mundo, como é o caso da Coreia do Sul, da China, da Alemanha, houve uma preocupação bastante grande na contenção da circulação do vírus, na contenção do espalhamento da doença, mas outros países, como os Estados Unidos, como o Brasil em especial, esses países não tiveram este mesmo cuidado. Consequentemente, nós temos descontrole da doença no território nacional. Aí aparecem alguns problemas. Turistas do Brasil, impedimento de entrada em vários países. Recentemente, a União Europeia abriu as suas fronteiras, possibilitando então os fluxos de turistas para a região. A Europa é um dos continentes que tem o maior percentual de circulação de turistas estrangeiros no mundo. Então, o turismo é muito importante para a economia dos países europeus. Mas, entre outros, o Brasil não foi um dos países que tem população autorizada a viajar para os países da União Europeia como atividade turística na atualidade. Afinal de contas, houve um enorme esforço da Alemanha na contenção da doença no seu território. O turista brasileiro viaja para lá e leva de volta a Covid-19. Então há um impedimento para que o turista brasileiro vá para estas outras regiões. E ainda mais, turistas estrangeiros no Brasil, desestímulo por governos e empresas estrangeiras. Recentemente, por exemplo, o governo americano recomendou que os cidadãos dos Estados Unidos em território brasileiro viajassem de volta para os Estados Unidos. Não recomendou mais as viagens para o Brasil, tendo em vista a Covid-19. Então, nas duas pontas do turismo, nós acabamos sendo afetados.
tanto o turista brasileiro que tem impedimento para viagem internacional, quanto o Brasil, que já recebe pouco do turismo mundial, recebendo menos ainda pela circulação mundial das notícias de descontrole da pandemia no território brasileiro. Então, com isso, a gente volta àquela ideia lá do comecinho da pandemia. O que importa é a economia e por isso a gente não pode fazer o isolamento social. Se a economia for importante, tem que fazer o isolamento social. Porque vejam, o turismo já voltou a mobilizar recursos financeiros lá entre os países europeus. E aqui no Brasil, que nós sempre temos potencialidade, sempre tivemos essas potencialidades subaproveitadas, vamos continuar por muito mais tempo em uma condição de restritividade do turismo por causa do descontrole da doença. Não só o Brasil, o mundo inteiro tem problemas ligados ao turismo na atualidade. Restrição de fluxos de diferentes ordens em diferentes países, potenciais restrições, seria legal aqui no plural, né, de isolamento para turistas que chegam ou retornam. Então vejam, o turista ele precisa ter determinadas condições previstas, comuns, na área de partida, na área de chegada, na região de circulação, e isso não acontece na atualidade. Então, de repente, eu quero fazer turismo em algum determinado país, mas, como a gente viu logo anteriormente, eu sou um cidadão autorizado a fazer turismo nesta outra região, esta outra região está aberta ao turismo, eu não quero ir apenas a uma região, eu quero visitar o Vietnã e, na sequência, fazer uma visita a outros países do sudeste da Ásia. Alguns desses países podem estar ainda com fronteiras fechadas. Então eu vou atrasar a minha viagem turística. Mas as condições de isolamento que eu coloquei aqui ao final. Então de repente eu vou para um país, mas ele tem determinadas condições de restrição exigindo quarentena dos visitantes turistas. Então eu pretendia passar 30 dias em um país do sul da Ásia. Mas eu tenho que passar 15 dias, né, dentro do quarto de hotel, né, parado em quarentena, para ver se eu manifesto os sintomas da doença. Será que eu vou fazer turismo nesse contexto? Também não. Então o turismo mundial foi bastante afetado, principalmente em países que têm descontrole da doença, ainda mais em países que têm descontrole e já tinham problemas prévios de turismo, e nesse caso principalmente o Brasil. Tudo bem? Era isso por hoje, uma aula bem rápida para a gente fechar a apostila 4. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida em relação a esse assunto, me acessa por favor nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte!